Bom, pessoal, na questão 3 está dizendo o seguinte. No fim do dia, ao fechar o caixa de uma loja, Mônica verificou que havia R$ 20 em moedas de 25 centavos e de R$ 1. E que a diferença entre o número de moedas de 25 centavos e o número de moedas de R$ 1 era igual a 5. O número de moedas de 25 centavos que Mônica contou é um número menor que 13, entre 13 e 18, entre 19 e 25 ou maior do que 26. Pessoal, vocês vão ver que esse problema aqui se caracteriza um problema de sistemas lineares. Tá? Então, a partir dessas informações aqui desse enunciado, a gente tem que determinar qual que é o sistema linear que representa ele. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é colocar aí uma legendinha das incógnitas que a gente vai trabalhar para esse sistema. Tá? Então, estou dizendo aí para vocês que a incógnita x representa o número de moedas de 25 centavos. Y representa a quantidade, o número de moedas de R$1. Tá? Então, sabendo disso, o que está perguntando para a gente? Se eu estou dizendo para vocês aí que o número de moedas é de 25, o número de moedas de 25 centavos, ou seja, a quantidade de moedas de 25 centavos, estou representando pela letra x, e o exercício está pedindo justamente o número de moedas de 25 centavos que Mônica contou, quer dizer que a gente está perguntando para vocês quem que é, para vocês determinar quem que é x. E o valor desse x que a gente encontrar, a gente vai ter que ver qual que é daquelas das alternativas em que esse valor se encaixa, certo? Bom, então vocês vão ver que a situação desse problema, que a gente pode escrever desse problema, caracteriza por esse sistema aqui, certo? Então, vamos ver aí, vou mostrar para vocês como é que a gente chega nessa primeira equação aqui, tá? Então, vejam aí que a gente tem a seguinte situação. Ao fechar o caixa de sua loja, Mônica, o que ela fez? Ela verificou que tinha R$20, certo? R$20 em moedas de 25 centavos e moedas de R$1, certo? E vejam o seguinte, então, pessoal, então, quer dizer que a quantidade de moedas de 25 centavos mais a quantidade de moedas de R$1 totalizavam no final quanto? R$20, certo? Então, vejam o seguinte, como é que a gente constrói essa equação? Então, quer dizer que os R$20 é igual à quantidade em dinheiro de moedas de R$1. Como é que a gente calcula essa quantidade em dinheiro de moedas de R$1? A gente vai pegar a quantidade de moedas de R$1, que eu estou representando por Y, e multiplicar pelo valor de uma moeda de R$1. Qual que é o valor de uma moeda de R$1? É 1. Então, eu vou pegar essa quantidade, que é Y, e vou multiplicar por 1. Só que quando eu pego Y e multiplico por 1, eu tenho Y, certo? Todo número vezes 1 dá ele alguma coisa vezes 1 é alguma coisa, certo? Então, quando eu pego Y e multiplico por 1, ou seja, a quantidade de moedas de R$1 e multiplico pelo seu valor, eu tenho aí o valor em moedas de R$1. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Se a gente tem 5 moedas de R$1, quer dizer que a gente tem R$5. Se a gente tem 13 moedas de R$1, quer dizer que a gente tem R$13. Então, esse valor aqui de Y está representando essa equação, o valor em dinheiro de moedas de R$1. Como é que a gente calcula isso? Pegando o Y e multiplicando por 1. Mais Y vezes 1 é Y. E o que está representando esse 0,25x? É a mesma coisa. Esse 0,25x aqui representa o valor em dinheiro de moedas de 25 centavos que estava no caixa da Mônica, certo? Ou seja, se eu sei que x representa o número de moedas de 25 centavos e eu sei que o valor de uma moeda de 25 centavos é 0,25 real, ou seja, é a quarta parte de R$1, certo? 0,25 centavos, pessoal, representa a quarta parte de R$1, certo? Então, se eu estou trabalhando aqui com reais, pessoal, faz sentido a gente estar trabalhando aqui em função de reais também. Então, vocês não podem vir cá e pegar 25 e colocar 25x, porque uma moeda de 25 centavos não é R$25, é 0,25 real. Então, vejam que essa parte aqui, essa expressãozinha dessa primeira equação, representa o valor em dinheiro de quê? De moedas de 25 centavos, certo? O valor total em dinheiro que você juntando todas as moedas de 25 centavos você tem, certo? Como é que a gente faz isso? A gente pega a quantidade de moedas de 25 centavos e multiplica pelo seu valor em real, que é 0,25. Então, somando esses dois valores, ou seja, o valor
em reais de moedas de 25 centavos, que é determinado por 0,25 vezes x, mais o valor de moedas, mais o valor que tem nesse caixa aí de moedas de R$1, certo? Que é dado por quê? Por y, a gente tem que no totaliza no final das contas R$20, certo? Então essa é a primeira equação. Qual que é a outra equação, pessoal? Aí a gente tem um certo problema com essa equação. Porque do jeito que foi escrito aqui, pessoal, ela traz uma certa ambiguidade, certo? Porque o que ela diz aqui pra gente? Ela diz que a diferença entre o número de moedas de 25 centavos e o número de moedas de R$1 é igual a 5. Ou seja, que a quantidade de moedas, a diferença entre a quantidade de moedas de 25 centavos e a quantidade de moedas de R$1 é 5. Só que, da jeito como está escrito, pessoal, não tem como saber qual é o tipo de moeda que está em maior quantidade. A gente não sabe, do jeito que está escrito aqui, se é a moeda de 25 centavos, que é a maior, a que tem a maior quantidade de moedas, ou se é a moeda de R$1, certo? Então, por isso que eu escrevi essa situação aqui. Porque, por exemplo, se a gente soubesse que o número de moedas de 25 centavos fosse a que estivesse em maior número. Então, para a gente saber, para a gente caracterizar essa situação aqui, se o número de moedas de 25 centavos fosse maior, bastaria a gente fazer o quê? Que eu sei que a diferença dela do número de moedas de R$1 é 5. Então, faria x menos y é igual a 5. Só que o problema é que a gente não sabe se as moedas de 25 centavos são as que estão em maior número. Portanto, eu não posso escrever apenas que x menos y é igual a 5. Certo? Eu tenho que colocar em módulo. Porque quando eu coloco em módulo, eu sei que a diferença entre essas duas moedas aí, independente de qual o número que está, de qual a moeda que está em maior valor, eu sei que sempre é 5. Mas quando o quê? Quando eu coloco em módulo, certo? Porque se eu considerasse, por exemplo, que o número de moedas de 25 centavos estivesse em menor número, e eu não sei disso, porque o exercício não está sendo específico, certo? Então, vejam que se o número de moedas de 25 centavos fosse menor que o número de moedas de R$1, o que eu teria? Por exemplo, se o número de moedas de 25 centavos fosse 10 e o número de moedas de Y, que está representado aí pelas moedas de R$1, fosse 15. Então, 10 menos 15 dá menos 5, e não 5. Certo? Então, eu não posso escrever apenas com x menos y é igual a 5. Eu tenho que escrever módulo de x menos y é igual a 5. Porque quando a gente escreve módulo, pessoal, quando a gente tem um módulo de um número, o módulo de um número ele é sempre positivo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, relembrando com vocês o seguinte. Quando a gente tem módulo de um número negativo, ele é positivo. Quando você tem um módulo de um número positivo, quando você tem um módulo de um número negativo, ele fica positivo. Quando você tem um módulo de um número positivo, ele também fica positivo. Ou seja, se você tem módulo de menos 5, módulo de menos 5 é 5. Módulo de 5 também é 5 positivo. Tá? Então, pessoal, quando a gente tem dessa forma aqui, esse sistema escrito nessa fórmula, na verdade a gente tem dois, certo? O para quando esse resultado que está dentro do módulo aqui é positivo, querendo dizer o quê? Que a quantidade de moedas de 25 centavos é maior do que a quantidade de moedas de R$1, certo? Ou quando, ao contrário, quando esse resultado aqui é negativo. Quando esse resultado, o que está aqui dentro aqui é negativo? Quando isso acontece? Quando a quantidade de moedas de 25 centavos é menor do que a quantidade de moedas de R$1. Por exemplo, o exemplo que eu dei aí. Quando essa quantidade, por exemplo, aqui de moedas de 25 centavos fosse 10 e as de R$1 fosse 15. 10 menos 15 menos 5. A gente tem que considerar essa possibilidade também. Então, como eu disse para vocês, pessoal, módulo de menos 5, 5. Módulo de 5 também é assim. Então, a gente tem que considerar essas duas situações. Tá? Então, vamos resolver primeiramente esse sistema aqui. A gente vai resolver pelo método da adição. E você vai ver que é muito simples. Porque veja que basta somar essa equação aqui com a de baixo, que a gente elimina aí os termos de y, ficando apenas com os termos de x, podendo encontrar quem que é eles, que é justamente o que a gente quer encontrar, certo? Que é o valor, que é o número de moedas de 25 centavos, certo? Bom, então vamos lá, vamos somar então, a equação número 1 com a equação número 2, ok?
Então, beleza. Quando eu somo, o que acontece com os termos de y? Eu posso cancelar y positivo com y negativo, vira zero, certo? Você tem 1x mais 0,25 de x, você tem 1,25x. Você tem 20 mais 5, você tem 25. Então, para a gente encontrar quem que é x, basta a gente fazer o quê? Basta a gente dividir os dois lados por 1,25. Quando você pega 1,25x e divide por 1,25, você obtém x. Quando você pega 25 e divide por 1,25, você obtém 20. Pessoal, de acordo com esse primeiro sistema aqui, ó, a resposta é o quê? 20. Ou seja, quer dizer que a quantidade de moedas de 25 centavos que tinha no caixa de Mônica era 20 moedas de 25 centavos, certo? E esse número representa qual alternativa aqui? Representa a alternativa C, certo? É um número entre 19 e 25. Mas, pessoal, não acabou ainda. A gente tem que resolver esse sistema aqui, certo? Vamos ver se esse sistema dá o mesmo resultado ou não, ok? Então, vamos lá, vamos resolver esse sistema, ok? Então, vejam que para resolver esse sistema, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio desse, pessoal. Vocês vão ver que basta somar essas duas equações para eliminar os termos de y, certo? Y menos y, zero. A gente fica sobrando com o quê? Com x, 1x mais 0,25x, a gente fica com 1,25x, certo? Que é igual a quanto? Você tem 20 menos 5, você fica com 15, certo? Como é que a gente encontra o valor de x aqui? Dividindo tudo por 1,25, certo? Quando eu divido 1,25x por 1,25, a gente obtém x. E quando a gente pega 15 e divide por 1,25, a gente obtém 12. A gente tem que fazer dos dois lados para não interferir na igualdade. Então, olha que contradição. Eu estou encontrando aqui, pessoal, que x é igual a 12, certo? Nessa outra situação aqui. Então, vejam que a gente tem duas situações, certo? Que a quantidade de moedas aqui, nesse segundo sistema aqui, a quantidade de moedas de 25 centavos vale 12. E essa situação aqui se encaixa em qual das alternativas? 5 quadra na letra A, certo? Que é um número menor do que x, é um número menor do que 13, porque x é 12, igual a 12, certo? Pessoal, então vejam que isso daqui não pode acontecer numa equação, isso não pode acontecer numa questão de múltipla escolha, certo? Uma questão de múltipla escolha pode acontecer apenas de ter uma única alternativa que é a correta, certo? Você não pode ter duas, certo? Então vejam que, do jeito que essa questão foi criada, ela não foi bem pensada, porque ela deu margem para duas situações. Porque do jeito que foi escrito aqui, a gente não sabe qual que é a moeda que está em maior quantidade, certo? A gente sabe apenas que a diferença entre as quantidades dessas duas moedas, que é a de 25 e a de 1, é de 5, certo? Então, a gente tem que considerar as duas hipóteses. Quando a quantidade de moedas de 25 centavos é maior do que a de R$1, e quando a quantidade de moedas de 25 centavos é menor do que a de R$1, a quantidade de moedas de R$1, certo? Então, você vai ver que nessa situação aqui, quando x for a quantidade maior, pessoal, você vai ter que x é igual a 20. Portanto, então, y vai ser igual a quanto? Igual a 15, certo? Agora, quando você tem que x é a menor quantidade, na hipótese onde a quantidade de moedas de 25 é menor, quer dizer que x é igual a 12. E, portanto, y vale quanto? Vale 17. Porque vejam que se x é menor do que y nessa situação aqui, quer dizer que ele é 5 unidades menor do que y, certo? Portanto, então, se x é 12, y é igual a 17. Mas como eu disse para vocês, a gente não precisa determinar quem que é y, porque foi pedido apenas para a gente determinar quem que é x. A gente utilizou nosso conhecimento de sistema linear para fazer isso, ok? Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Um abraço e até mais.